saudar-vos com a extraordinária e majestosa paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero rapidamente, já sei que os irmãos receberam pelo menos 2 porções da palavra, não é isso? Quantos estão famintos e aptos por uma terceira porção da palavra de Deus, amém? Fique firme, fiquemos firmes neste propósito. A tua e a minha fé irá reluzir para a glória do Senhor Jesus. Só a palavra faz brilhar a nossa fé e a nossa convicção. Abra por gentileza a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 a 25. Quantos irmãos procuram? Depois leremos capítulo 2, do 1 até o versículo de número 5. Todos encontraram, os que acharam manifestem-se dizendo amém. Quem não encontrou, diga discipulado. Então, façamos o discipulado. O discipulado ele é feito de várias formas, nos cultos de ensinamento, nos grupos, nos lares, na escola bíblica dominical, a comunicação do caráter formidável de Cristo para as nossas almas. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Capítulo 2, verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quem diz amém a esta palavra? Amém. Meus irmãos, por favor, assentai-vos e os obreiros acadeirai-vos. Glórias ao Senhor Jesus. Meus queridos, ontem nós falamos sobre a grande comissão e destacamos a relevância deste Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que confirma a salvação. O milagre de vida eterna é um milagre tão especial e esplendoroso e tão poderoso, que quando Paulo registra em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 a 6, ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o brilho da glória do Evangelho. E ele continua dizendo, pelo que Deus diz, das trevas resplandeça a luz, e assim nós entendemos pelo Evangelho que Cristo nasce no coração do pecador. Se você for na palavra de Deus, neste texto que eu acabei de falar, olhando na nota de rodapé, ele vai te reportar para Gênesis capítulo 1, verso 2 e 3,
quando Deus disse, haja luz. Sabe qual foi a intenção na mentalidade de Paulo ao declarar e fazer esta associação? É que a obra da salvação na alma de um pecador, ela é tão poderosa como a força que ele empregou na hora de dizer para o mundo, haja luz em meio às trevas. Em outras palavras, o mesmo poder que o Senhor Deus empregou para criar o universo, para declarar através da sua palavra, haja luz, é a mesma força que ele emprega para salvar um pecador e um perdido. Olha que poderoso é este Deus que eu e você servimos aqui nesta tarde. É um Deus de poder. E pensando neste Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu propus aos irmãos na página 36, que uma evangelização relevante, ela tem um olhar tridimensional. Ela em primeiro lugar deve direcionar o seu olhar para Deus. A evangelização verdadeira é aquela que tem como motivação do coração do evangelista a promoção da glória de Deus. A evangelização relevante é aquela que primeiro olha para Deus. Segunda marca é aquela que olha para o Evangelho, porque hoje nós vemos abordagens e metodologias de evangelização que estão centradas meramente em métodos humanos, em programas humanos, em modelos humanos, mas a verdadeira evangelização e a relevante evangelização que impacta uma geração não é outra senão aquela que exalta o Evangelho de Cristo e o proclama com autoridade e graça do Espírito Santo. E o terceiro olhar é um olhar em direção aos perdidos. Ontem nós falamos então, primeiro aspecto em relação a Deus. E aqui na página 36 é bom que se diga, o nosso Deus missionário nos mandou ir. Deus não mandou o pecador vir, Deus mandou a igreja ir atrás dos pecadores. Mandou a igreja ir, mandou a igreja sair, mandou a igreja evangelizar, mandou a igreja buscar, mandou a igreja ganhar, mandou a igreja conquistar vidas. O Deus do Antigo Testamento é um Deus missionário. O Cristo dos Evangelhos é um Cristo missionário. O Espírito Santo dos Atos dos Apóstolos é um Espírito missionário. As epístolas da igreja é de uma igreja missionária. E o ápice do Apocalipse é um ápice missionário. Este é um Deus que nos mandou fazer missão. Que missão, pastor? A missão de evangelizar, a missão de discipular e a missão de batizar. Esta é a missão. Não basta, portanto, você apenas evangelizar. Você só está cumprindo 1/3 da grande comissão. A grande comissão tem 3 pilares ou colunas mestras: evangelização, discipulado e batismo. Todo cristão deve ter em si, em regra, este comprometimento de evangelizar, discipular e batizar. Se você só evangeliza, você cumpre 1/3 da grande comissão. Você deve focar no discipulado. Agora, é claro, na vida de igreja, com muita dinâmica, às vezes você só teve o privilégio de evangelizar, outro veio e discipulou, outro veio e batizou, mas eu e você devemos ter aquela responsabilidade de pensar neste trinômio. Eu preciso evangelizar, eu verei a conversão, mas eu quero discipular e eu quero levar até as águas batismais. Foi isso que nós falamos ontem. Outro elemento, numa breve recapitulação de ontem, que nós citamos: ao fazermos o convite do Evangelho, não temos o direito de esconder o preço do discipulado, o custo do discipulado. É necessário se pagar um preço por seguir a Jesus. Eu disse no Floresta ontem, que Jesus me levou até a África. Eu estive no Senegal, uma população de aproximadamente 14 milhões, lá no oeste africano, na cidade de Dakar,
e a maior etnia daquela nação é a etnia Wolof, mas também há uma outra etnia chamada Lebu, povo Lebu, e eu tive a oportunidade de conhecer, do que se diz entre os missionários, há apenas 12 cristãos no Senegal, do povo Lebu, e eu tive o privilégio de conhecer o irmão Habib, só que lá é muito diferente daqui, porque lá quando ele decide viver para Jesus, entrega o seu coração a Jesus e põe a fé totalmente em Jesus, ele paga um preço muito caro para continuar sendo discípulo e seguir a Jesus, porque lá é um mundo muçulmano. Habib foi desprezado pela família. Ah é? Peça para o teu Jesus pôr comida na tua mesa. Ah é? Você quer seguir a Jesus? Então procure o teu Jesus para suprir as tuas necessidades pessoais. Então ele disse, eu assumo, porque o meu Jesus me salvou e eu estou do lado dele e ele só me tem feito bem. Então no contexto como o nosso, onde não há uma perseguição ostensiva, há uma perseguição velada ainda na nossa pátria, mas não somos torturados, não somos perseguidos, não derramamos uma gota de sangue para demonstrar a nossa fidelidade ao nosso Jesus. Uma pergunta que não se cala no meu interior: se fosse exigido de mim ou de você perder uma falange do seu dedo, você negaria a Jesus ou não? Pedro negou 3 vezes. Em todos nós há um potencial de Pedro para negarmos a Jesus, mas nós confiamos na assistência e no socorro do Espírito Santo. É Ele que nos capacitará a andarmos ao lado de Jesus, porque o ministério precípuo do Espírito Santo é glorificar a Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está em mim, Ele está em você, Ele habita em mim, habita em nós, e Ele nos ajudará a servir a Jesus em espírito e em verdade. Falamos então sobre a Trindade que promove essa salvação soberana no coração do pecador. Falamos da visão da evangelização relevante no aspecto tridimensional, Deus, o Evangelho e os perdidos. E quando eu falo de Deus, eu preciso falar de 3 coisas. Quando eu falo de Deus, do Evangelho e dos perdidos, eu preciso falar de 3 coisas. Cristo, Cristo e Cristo. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? Eu quero dizer que Deus é Cristo, eu quero dizer que o Evangelho é Cristo, e eu quero dizer que a solução para os perdidos é Cristo. O que mais, pastor, o senhor tem a dizer? Eu resumiria estes 3 olhares da evangelização relevante em 3 palavras: cruz, poder e volta. Cruz de Cristo, poder do Espírito e volta de Cristo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a cruz de Cristo, por isso que eu li este texto tão precioso. Mas cabe-nos aqui ainda esta observação, que nós somos constituídos por Deus como semeadores e evangelizadores da palavra do nosso Pai. Olha que bonito na página 38, quando se diz no título: a evangelização é relevante quando compreendemos a natureza da missão que nos foi conferida por Deus. Qual é a nossa constituição espiritual, nossa formação espiritual? Eu cito uma frase no livro que o meu pai escreveu, A Obrigação de Anunciar o Evangelho, e ele escreve que o Espírito Santo possa gerar em cada um de nós o mesmo sentimento que brotou no coração de Paulo, como fruto do agir do Espírito em sua vida, de levar a preciosa semente a todos os solos dos corações humanos, como nos ensinou o Mestre, pois Jesus nos fez, primeiro, proclamadores, anunciadores, pregadores,
evangelistas, missionários, embaixadores, despenseiros, arautos, atalaias, semeadores e ceifeiros. E tudo isso aliado à chama pentecostal que arde no nosso peito para a glória do Senhor Jesus. Somos ministros, fomos constituídos, não podemos negar a natureza do nosso comissionamento. Amados irmãos, o Evangelho é singular. Quando você puder, ao chegar em casa, na página 37, faça a leitura destes versículos, a respeito do que é o Evangelho. O Evangelho tem sua origem em Deus, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus, o Evangelho para todos os homens. O Evangelho é uma revelação da parte de Deus, é algo que o homem deve crer. O Evangelho é a boa nova da verdade, a boa nova da esperança, a boa nova da paz, a boa nova da promessa de Deus, a boa nova da imortalidade, a boa nova do Cristo ressurreto, a boa nova da salvação. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Louvado seja o nosso Jesus. O Evangelho, portanto, é o próprio Cristo. O Evangelho não é uma ideologia, fruto da imaginação humana, da racionalidade humana, fruto do trabalho, do academicismo humano. Jesus não é um mito, Jesus não é uma lenda urbana, Jesus é uma pessoa e o Evangelho é Jesus, e Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o centro da igreja. Sem Cristo não haveria o Evangelho. E não há Evangelho sem Cristo, como não há Evangelho sem cruz. Todos querem Jesus hoje como Salvador, mas poucos o querem como Senhor. E Ele não pode ser Salvador daquele de quem Ele não é Senhor. As pessoas querem o Evangelho, mas não querem a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é o preço do discipulado que deve ser pago. Portanto, Cristo é o centro do Evangelho, é o centro da igreja, é o centro da minha fé, é o centro da tua vida, é o centro da nossa existência. Por isso que Efésios 5:23 diz que Jesus é o cabeça da igreja, Ele está acima da igreja. Coríntios 3:11, Ele é o fundamento da igreja, Jesus está abaixo da igreja. Jesus é o Salvador do próprio corpo, Ele está no meio da igreja, Ele está no centro da igreja. E Apocalipse capítulo 2 diz que Ele tem na sua mão, na sua destra, as 7 estrelas, que são os 7 anjos da igreja em sua mão. E Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que é a sua igreja. Jesus anda no meio da sua igreja. Ele é o centro, Ele está acima, Ele está abaixo, Ele está no meio. Ele é o centro. Este é o Evangelho glorioso de Jesus. E quando nós falamos da cruz, irmãos, de Cristo, nós não estamos falando de crucifixo, é diferente. Palavra da cruz é a mensagem que a cruz traz. Alguém disse que se você quer uma definição do que é o amor, não vá para o dicionário, vá para o Calvário, porque de lá você saberá o que é o amor de verdade. Sabe, esta cruz poderosa é um instrumento extraordinário de poder. Isto é a cruz. Se um dia te perguntarem o que é a cruz, diga que a cruz é um instrumento extraordinário de poder. O Evangelho da porta larga, do caminho largo, o Evangelho da facilidade, o Evangelho sem compromisso, o Evangelho sem cruz, está sendo pregado por aí. Mas aqui você ouve a palavra de Deus com fidelidade às Escrituras, para que você cresça, ainda que tenha de ser confrontado pela palavra.
Não fique querendo, meu amado, entrar pelo caminho, como dissemos ontem, da chamada psicologização da fé. Nós vemos hoje um evangelho da autoajuda, um evangelho do coaching, o que eu chamo de um evangelho. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho das facilidades. No evangelho tem cruz, no evangelho tem compromisso, no evangelho tem dever, tem direitos também, mas tem responsabilidade diante do Senhor. A igreja não precisa de autoajuda, ela precisa da ajuda do alto, ela ainda depende do céu. A Bíblia diz em João 3,27 que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O que eu e você precisamos desta tarde vem do céu. E o que vem do céu, pastor, é palavra, é oráculo divino, é profecia divina, é a transmissão do evangelho para o meu e para o teu coração. É isso que apacenta a nossa alma e apacenta e pastoreia o nosso coração. Outro ponto que eu quero deixar aqui para os irmãos, quando eu leio 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, o texto é muito enfático e cabe a nós a leitura deste texto. Diz assim: de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus, por nós, por meio de nós, rogasse ao mundo, aos homens. E rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, reconciliem-se com Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que eu e você somos embaixadores. Você querendo ou não, se você é salvo, você é um embaixador de Cristo. E o embaixador, ele faz um apelo de acordo com a ordem do imperador e do monarca. No Império Romano, quando Paulo se utiliza disso, Paulo está pensando numa ocupação territorial ou uma dominação imperial romana. Então imagine você um território, e naquele território o Império Romano, ele governa de que maneira? Primeira, chamado governo senatorial, através dos senadores. Tinha um senado e os senadores votavam tudo a respeito daquele território. Essa era uma forma de dominação romana. A segunda forma era a chamada dominação imperial. Não eram senadores que falavam e decidiam, mas vinha do próprio imperador a ordem de como resolver os problemas daquele território. E é esse sentido, no segundo, que Paulo está dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. O imperador dos imperadores é Jesus, o rei dos reis é Jesus, o senhor dos senhores é Jesus, o monarca dos monarcas é Jesus, e ele nos mandou como embaixadores. Então, na hora que naquele território, que era governado pelo comando do imperador, eclodia alguma guerra civil, o imperador mandava o embaixador para ver o que estava acontecendo, com uma palavra de paz, para que aquele território se acalmasse os ânimos e a ordem voltasse naturalmente. Esse é o meu papel, esse é o teu papel como embaixador. Ir lá fora e apelar aos homens perdidos. Volta para Deus, se reconcilia com Deus, não dê as costas para Deus, olha para o céu. Tem um Deus que te criou, tem um Deus que quer te redimir, quer lavar você no sangue do Cordeiro, e que quer colocar em tua vida o selo para o dia da redenção, para que tu saibas, desde a eternidade passada, e todo aquele que depositar a fé em Jesus, terá o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, essa palavra aqui, como se Deus fizesse um apelo por intermédio de nós, é o papel do embaixador. Você faz um apelo. Quando eu estive na África, eu fui extremamente tocado por Deus.
mas quando eu estive na Suíça, na Europa, na Alemanha, Áustria, vendo a beleza da estrutura de uma sociedade aparentemente elevada, com toda a infraestrutura, a beleza da organização de cidades como Zurique, nada me encantou, nada me chamou a atenção, porque aquelas pessoas vivem com as costas viradas para Deus. Mas lá na África, um povo humilde, simples, quando entram na presença de Deus, 3, 4, 5 horas, adorando a Deus de verdade, debaixo de uma árvore, sem ter condições, e eles têm razões muito grandes para que fossem pessoas, quem sabe tristes, cabisbaixas, em comparação à nossa realidade. Você e eu somos ricos, se nós temos roupa, comida, bebida, se você acordou, se o teu nome não está na lista do obituário, é a misericórdia de Deus que se renovou na tua vida nesta tarde. Então, meu irmão, mais gratidão, mais gratidão, mais gratidão, mais alegria, mais ânimo, mais força, mais virtude do céu. Você só está vivo aqui para falar de Jesus para alguém, para discipular alguém, para batizar alguém. Um exemplo de um embaixador. Talvez se eu não falar mais nada, só com este testemunho eu vou me sentir extremamente satisfeito. O irmão Lidório, no ano de 2001, voltava da África, do Ghana para o Brasil, após ter realizado uma grande obra missionária lá na tribo dos chamados Concombas. E os Concombas vieram a Cristo por intermédio deste missionário, que evangelizou o chefe da tribo, e depois centenas de concombas entregaram as suas vidas para o governo do Senhor Jesus Cristo. E aquela tribo era uma etnia ágrafa, eles não tinham gramática. O irmão Lidório, que é linguista e antropólogo, através da fonética e dos estudos próprios, desenvolveu a gramática dos concombas. E ele então, após escrever, ensina os concombas a gramática do seu idioma e traduz pela primeira vez o Novo Testamento na língua dos concombas. Hoje se diz que há cerca de 4 a 5 mil irmãos que servem ao Senhor lá no Ghana entre os concombas. Uma obra extraordinária. Lidório volta para cá com uma missão: eu preciso alcançar os povos menos alcançados do Brasil. Nós temos alguns, poderíamos dizer os ciganos, os quilombolas, poderíamos dizer os que vivem nos ribeirinhos do Amazonas, poderíamos falar sobre os sertanejos do sertão e por fim os indígenas. E Lidório, cercado com algumas agências missionárias, algumas igrejas investindo nele, ele é, portanto, comissionado para ir a uma das 121 tribos indígenas que ainda não tem a presença do Evangelho, não tem um cristão, não tem uma igreja plantada. Estima-se pouco mais de 300 tribos indígenas no Brasil e ainda 120 que não foram alcançadas. Pois bem, veja como nem sempre as estatísticas dos homens batem com o comando e a soberania de Deus. Você vai entender o porquê. Ronaldo Lidório, então, ele vai até Manaus, de Manaus, ele pega um voo para Tefé, não sei se conhecem, alguém aqui já ouviu falar de Tefé, e lá de Tefé ele aluga uma voadeira, que é aqueles barcos rápidos motorizados, e ele vai até estas tribos. Ele encontra um guia, primeiro ele contrata um motorista, e no meio do caminho ele está subindo o rio Amazonas e o rio Japurá, porque o alvo dele é ter contato pela primeira vez com 3 tribos, os Cambebas, os Miranhas e os Cocamas. E ele sobe o rio Japurá, e quando ele chega numa determinada localidade,
os homens disseram: daqui para frente você vai ter que penetrar esta mata dentro, e você vai com certeza precisar de um guia nativo. Então ele começa a conversar e encontra um guia que era caçador, homem que tinha experiência dentro da floresta. E ele disse: quanto tempo leva? Já ouviu falar dos cambebas, dos cocamas? Já ouvi falar, eu sei mais ou menos onde é. Quanto tempo leva? Olha, vai levar 7 dias, 4 dias para ir e 3 dias para voltar. Então ele não entendeu muito bem, falou: mas peraí, por que 4 para ir e 3 para voltar? Porque 4 a gente vai tentando achar, depois que a gente achar, a gente já volta melhor, porque aí dá 3 dias de volta. E ele começa a penetrar ali, aquela mata, e anda o dia inteiro. Chega à noite, eles 4:30 da tarde, com a mata fechada, eles já vão parando para se acomodar, porque a mata fica muito escura, perto de um ribeiro. Tomam um banho e se acomodam para dormir um pouquinho e seguir a viagem no outro dia. Eles penduram ali uma rede bem poída, e eles descansam, pelo menos tenta descansar. De repente, o caçador, o guia, começa a ficar muito agitado, e mexendo na rede do Lidório, mexendo na rede dele, e quando foi lá para a madrugada, ele disse: ô meu amigo, espera um pouquinho, porque desse jeito eu não durmo, a gente anda o dia inteiro, e se não dormir à noite, como é que eu vou andar o outro dia? E ele disse: não é, que aqui é uma região de onças, e eu estou achando que a gente está cercado por algumas. E vai Lidório totalmente equipado, com botas, com roupas, com GPS, para que seja localizado em qualquer lugar da Amazônia. E depois dos dias cumpridos da caminhada, ele chega perto desta tribo, e este guia também servia de tradutor, que falava o dialeto deles. Então ele faz o primeiro contato com aquela tribo. De repente ele vê os homens se ajuntando para fazer o que seria uma fogueira à noite, e ele então faz um primeiro contato, e ele diz: quem é você? Perguntaram para Lidório, e ele disse: eu sou um missionário, eu sou crente. Na hora que ele disse isto, os homens da tribo disseram: ele é crente, ele é crente. Aí um outro disse lá no alto da árvore: aleluia. Daí ele falou: mas como assim? O que é que vocês vão fazer hoje à noite? Nós vamos fazer um culto aqui. Ele falou: mas não é possível, eu vim aqui porque se diz que vocês não conhecem o Evangelho. Não, mas já veio algum missionário aqui? Já veio alguém que falou do Evangelho para vocês? Já, é o irmão João já veio aqui. Quando foi ver, falaram: olha, ele mora aqui embaixo, nesse garapé, num flutuante, um casebre de 4x4, uma rede e uma cadeirinha quebrada. E ele chega pela janela, olha, vê o seu João, o irmão João, e ele diz: o senhor é o seu João? Ele: sou o seu João. Era um irmão das Assembleias de Deus, que tinha se convertido, e ele, numa conferência missionária, ele ouviu: você precisa pregar o Evangelho onde o Evangelho ainda não foi pregado. E ele estava em Tefé e procurou ali nos arredores. Ele percebia que todos já tinham ouvido o Evangelho, ou pelo menos já conheciam o Evangelho, ou eram crentes em Jesus. E o que acontece? Aquele irmão que não sabia ler, aquele irmão que nunca tinha ido a uma escola, aquele irmão que aprendeu a ler lendo a Bíblia, estava com a Bíblia bem velhinha, lendo a palavra de Deus. De repente Lidório se aproxima e diz: mas o senhor é o quê? Ele falou: eu simplesmente ouvi que eu deveria vir falar de Jesus para quem não tinha ainda ouvido do Evangelho, e eu fiz isso, e vim com a minha família, minha esposa e meus 4 filhos. E o Lidório ficou impressionado, e ele disse: eu sou missionário. Ele disse para o seu João. E aí o Lidório falou: há quanto tempo eu estou esperando um missionário? E o Lidório virou para ele e disse: seu João, irmão João, na verdade o missionário é você, porque você já fez um papel que eu deveria fazer. E naquela noite, as 3 tribos já que eram alcançadas pelo Evangelho, fizeram um culto maravilhoso para a glória do Senhor naquele lugar. O Lidório, impactado com aquela cena,
disse: mas irmão João, o senhor vir com a sua esposa, tudo bem, mas você tem 4 guris de 7 a 14 anos, como é que eles vivem aqui? O que é que o senhor vai deixar para essas crianças? E ele chamou o Lidório de perto, para perto, e disse assim: eu vou deixar uma herança para eles. E ele olhou para o casebre 4x4, o que o senhor vai deixar? Só se o senhor tiver dinheiro escondido na mata aí, né? Só se o senhor tiver dinheiro escondido na mata. E ele disse o seguinte: eles viram o que Deus é capaz de fazer e o que Ele fez nestas tribos. Esta é a minha herança para os meus filhos. Esta é a minha herança para os meus filhos. Lidório ficou extremamente impactado e concluiu: Deus é soberano nas missões. Os homens pensam e planejam uma coisa, mas Deus vai na frente e chega primeiro, e o Espírito Santo opera salvação de uma maneira especial. Se você quiser assistir este testemunho de 15 minutos, eu não paro de assisti-lo. Toda vez eu ouço e ouço e ouço. Coloca no YouTube, Seu João Lidório, Seu João. E você vai assistir um testemunho que com certeza, da boca de quem viveu, vai te levar às lágrimas. Mas isto não é por causa do que foi feito em si, mas pelo resultado de impacto na eternidade, porque como diz Apocalipse 7:5, 7:9, a palavra de Deus diz que naquele dia haverá todas as gentes de povos, tribos, línguas e nações, e adorarão aquele que está no trono e ao Cordeiro. Digno és de receber a glória, a honra, a força e o louvor. Aleluias. Por isso, meus irmãos, nós somos embaixadores. Quando eu leio Romanos capítulo 1, verso 14 a 16, Paulo disse assim: eu sou devedor. Você pode repetir após mim: eu sou devedor. Paulo diz no verso 15: eu estou pronto. Você pode repetir após mim: eu estou pronto. Paulo disse no verso 16: não me envergonho do Evangelho. Você pode dizer: não me envergonho? Eu sou devedor das vidas ainda que estão perdidas. Eu estou pronto para evangelizar, e eu não me envergonho do Evangelho de Jesus. Por que é que algumas pessoas parecem que têm vergonha do Evangelho? Não falam de Jesus para ninguém. Quando pensa no Evangelho, só pensa no Evangelho dentro do templo. Leva o Evangelho lá fora, onde você vive o maior tempo da sua vida. Você não tem 2 vidas, uma sagrada e uma secular. Você só tem uma vida. Agostinho dizia que o cristão é um aleluia da cabeça aos pés. Você é glória de Deus andando na rua. Você é glória de Deus andando na escola. É glória de Deus andando no mercado, no banco, onde quer que seja. Fale de Jesus para alguém. Sai um pouquinho da boa ética e educação, quebra o protocolo e a etiqueta, abre a boca e compartilha do Evangelho. Não posso atingir as pessoas, nós vivemos num mundo pós-moderno e as pessoas não querem ouvir, eu não posso incomodá-las. O nosso silêncio constitui-se num pecado diante de Deus. Porque enquanto nós vivemos na luz, milhões morrem nas trevas. E não é para dormir na luz, é para viver na luz. Por isso que um missionário dizia: enquanto houver milhões de pessoas que não ouviram o Evangelho uma única vez, eu me recuso a gastar tempo com aqueles que já ouviram centenas e milhares de vezes. Sou devedor, estou pronto, não me envergonho. Hebreus 11:16 diz assim: que Deus não se envergonha de nós que somos povo dele. Deus não se envergonha do seu povo, é verdade, Deus não se envergonha da sua igreja. Mas eu pergunto, Deus se envergonha de mim? Deus se envergonha de você?
Não, pastor, eu não me envergonho do Evangelho. Se você não se envergonha do Evangelho, você vive o Evangelho, Deus tem prazer em você. Agora, se você não vive em conformidade com o Evangelho, Deus se envergonha de mim, Deus se envergonha de você. Então, essa é uma pergunta para mexer com a gente mesmo, para a gente apertar os parafusos da nossa vida espiritual com Deus. Portanto, meus amados irmãos, evangelizar é resplandecer como uma estrela no mundo. Olha o privilégio. Evangelizar é falar o que o Evangelho é capaz de fazer. Pastor, o que o Evangelho faz? O Evangelho capacita as pessoas a terem um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Porque hoje existem pessoas que se relacionam com Deus, mas não de acordo com Cristo, não de acordo com o Evangelho, de acordo com o que elas querem. O nosso Deus não é um Deus imaginário da nossa mente. O nosso Deus é revelado na palavra, na face de Cristo, nas obras do Nazareno e nos ensinos da cruz. Deixa eu te falar rapidamente o que não é evangelização. Não é evangelização, imposição, adesão, cristianização. Isso não é evangelização. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Quando você vai na história, tinha um imperador chamado Constantino, e ele estabeleceu o cristianismo como religião oficial do império. Ele obrigava cada cidadão do império a se tornar um cristão. Isso é imposição. Evangelização não é imposição. Ninguém impõe. Quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Adesão e cristianização não é conversão gerada pelo Espírito. Uma fé nominal, alguém que pode ter roupa de crente, Bíblia de crente, linguajar de crente, comportamento às vezes até de crente, mas não é crente, não foi regenerado, não tem o fruto do Espírito, não tem o agir do Espírito na sua vida, para uma vida de santidade, de contrição, de entrega, de descontinuidade com as obras infrutuosas das trevas. Você e eu fomos lavados e salpicados pelo sangue do Cordeiro de Deus, e as nossas vestes espirituais são lavadas para a glória do Senhor. O que não é evangelização? Testemunho pessoal. Você chega para um pecador e fala: vou contar para você meu testemunho. Jesus me salvou, Jesus me libertou, Jesus me curou. Isso não é evangelização. O testemunho pessoal é importante, serve como abertura do coração do pecador para que o evangelho caia no coração dele. Mas evangelização não é compartilhar o testemunho pessoal. É uma parceira, é um companheiro. O testemunho pessoal é um companheiro da evangelização, mas não é evangelização. Outra coisa, o que não é evangelização? Ação social. Ação social não é evangelização. Como assim, pastor? Ação social é uma companheira da evangelização, porque os espíritas também fazem obra social, mas eles não falam do evangelho. Evangelização é compartilhar o evangelho, a vida, a obra, o ensino, a morte, a ressurreição e a ascensão e a entronização de Cristo na glória à direita de Deus Pai. Isso é o evangelho. Então não adianta: eu vou lá levar uma marmitex, eu vou estar evangelizando hoje. Não, meu irmão, você está fazendo só ação social. Tem o seu valor, é importante, mas se você não abrir a boca e falar o que é o evangelho para o coração do pecador, é só responsabilidade social e não é evangelização. Por isso que eu tenho que dizer uma coisa para vocês. John Stott disse que a ação social e a evangelização são como irmãs gêmeas,
mas cada um com a sua individualidade, uma vive sem a outra. Acabei de dar um exemplo aqui. Você pode evangelizar e não fazer ação social. Agora, se a igreja tem condição de evangelizar e fazer ação social junto, parabéns. Tinha um bispo, Taylor, da Inglaterra, que dizia o seguinte: um homem faminto não tem ouvidos para o evangelho, ele precisa de comida. Como é que um homem que está com o estômago roncando, ele vai ter ouvido para ouvir você? Primeiro, supra essa necessidade, não para ter direito a falar do evangelho, porque o evangelho não precisa de amuleto. Pode acontecer de você fazer o social e a pessoa pegar a parte dela e dar as costas para você, e ir embora e não querer ouvir o evangelho. Não tem problema, façamos a nossa parte, vamos perseverar. Como os profetas Isaías, Ezequiel, Jeremias, Deus mandou eles pregar para a nação de Israel, que dizia que Deus, Jeová, era o Deus deles, mas os profetas reclamaram com Deus, dizendo: Deus, eles não ouvem. E aí Deus manda: quer ouçam ou deixem de ouvir, ou ouçam, pregue, 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 pregue. Então, se ouvirem, amém. Se não ouvirem, amém, porque a evangelização está centrada na glória de Deus, e não nos resultados visíveis que possamos ou não contemplar. Há 3 palavrinhas importantes para a gente entender isso, e eu me encaminho para o fim. A palavra primeira no grego é pregação, ou proclamação, que é a palavra querigma, que tem o sentido de proclamação verbal do evangelho. A segunda palavra é a palavra didaquê, que é ensino, discipulado. Jesus se norteava por essas 3 bases e 3 palavras. Em terceiro lugar, diaconia, que é serviço e responsabilidade social. Então, no ministério de Jesus tinha pregação verbal, tinha ensino e discipulado, e tinha diaconia, serviço e ação social. Ele alimentou os famintos, querigma, didaquê e diaconia. Sabe, meus amados irmãos, a grande necessidade das pessoas hoje não é apenas pregarmos aos ouvidos das pessoas, mas precisamos pregar aos olhos das pessoas. As pessoas precisam ver o exemplo daquilo que a gente prega na nossa vida. Prega para o ouvido, mas prega para o olho também. Tem gente olhando você, como é que você anda, como é que você se comporta, sua conduta, o que você faz, como você reage. A verdadeira evangelização de impacto é aquela que prega aos ouvidos, mas é aquela que prega aos olhos também. E a ação social faz parte dos ministérios de misericórdia, dos ministérios de socorro, e é muito importante. Sabe, irmãos, quando a palavra de Deus diz em Efésios 2, verso 10, Efésios 2, 10 diz: porque vós sois feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, para que nelas andássemos, nas quais andássemos nelas. Primeiro, o verso 8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. As boas novas nos levam às boas obras. Repitam após mim, por favor: as boas novas nos levam às boas obras. Então este é o sentido do evangelho. A palavra feitura ali no grego é poema, de onde vem a palavra no português poema. Você e eu somos um poema de Deus, uma poesia de Deus neste mundo. A tua vida é uma carta escrita pelo sangue de Jesus.
a tua vida é um poema de Deus para esta humanidade. E Ele então criou boas obras, um caminho para que andássemos nelas. Ninguém será salvo pelas obras, entretanto, nenhum salvo deixará de possuí-las após a salvação de suas vidas. É nisso que precisamos pensar. Pastor, fale aí alguns erros, algumas desculpas que nós usamos para não evangelizar. Alguns erros conceituais. A primeira, alguém diz assim: eu não vou evangelizar, porque o evangelismo é para os evangelistas, e eu não tenho o dom de evangelista. Isso não é uma verdade, isso é um erro. Apesar de ter o dom ministerial de evangelista, que parece que Jesus deu uma rede grande para uns, que quando eles fazem um apelo vem um monte de gente, todo cristão é um evangelista e um missionário, todo. É um erro você pensar assim: ah não, eu não tenho o dom de evangelista, então eu não vou evangelizar. É um erro. Segundo erro, as pessoas dizem assim: as almas são ganhas pelos joelhos. É um erro. A oração é necessária e preparatória para a salvação de pessoas. Mas escute e abra bem o teu ouvido para o que eu vou dizer. Deus não escolheu a oração como meio de salvação. Deus escolheu a pregação da palavra como meio de salvação. Você pode orar 20 anos por uma pessoa. Se você não abrir a tua boca para pregar a palavra, ela nunca poderá ser salva. Esse é um erro. Não estou desprezando a oração. A oração é uma alavanca de Deus na igreja. Não evangelize, outro erro. Não evangelize até que você tenha uma palavra certa de Deus para aquela pessoa. Isso é um outro erro. A palavra certa de Deus para outra pessoa já está aqui na minha mão, no meu coração, na minha cabeça, na minha boca. Esta é a palavra de Deus para salvar as pessoas. Terceiro erro, nós não podemos evangelizar a não ser que haja milagres. Não, eu só vou evangelizar quando tiver milagres. Se não tiver milagres, eu não vou evangelizar. Isso é um erro. O maior milagre é o milagre de salvação e de vida eterna. Esse é o maior milagre. Prega o evangelho e o Espírito Santo vai salvar. Quinto erro, você não precisa defender a verdade, porque a verdade se defende a si mesma. Não, meu irmão. A palavra de Deus diz assim, 1 Pedro 3,15: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estejais preparados para responder com mansidão, não truculência e beligerância, com mansidão, a qualquer um que vos pedir a razão da vossa esperança. Quando você prega a palavra, você está defendendo a verdade. Não precisa entrar no campo da pessoalidade, da disputa. Fala o evangelho e ouça. Eu me lembro que, numa ocasião, eu estava num hotel e havia um senhor que era 28 anos das Testemunhas de Jeová. E aí ele quis conversar comigo de Bíblia, eu falei, bora. Eu era mais novo, gostava muito, estava fresquinho na cabeça os textos bíblicos, eu falei, vamos ler, mas na sua Bíblia. Aí eu mandei ele abrir uns textos lá, tinha um risco, não tinha versículo na Bíblia deles. Eu falei, tua Bíblia está com um problema? Mas vamos lá, vamos seguir. E conversei acho que 5 ou 6 horas com aquele homem. Foi uma experiência muito boa. Deixei a mensagem, sem truculência, a eternidade vai revelar. Um outro irmão, na verdade um colega de classe, quando eu cursava Direito na faculdade, ele era 18 anos Testemunha de Jeová. Quando terminava a aula, nós íamos para a sala do lado falar da palavra de Deus. E ali nós fomos falando do Evangelho, explicando e falando e falando. Depois de 5 anos, um homem que trabalhava com ele, lá na Vox, ele disse para mim, Arthur, o que foi que você fez com o fulano de tal? Eu falei, eu não fiz nada, o que foi? Rapaz, ele saiu lá daquele grupo,
Você entortou a cabeça dele. Eu falei, não fui eu não, irmão, eu só falei a palavra, deixei a palavra de Deus agir, eu não fiz nada. É a palavra de Deus que opera. E eu me lembro que teve um velório de um rapaz muito importante, se não me engano, da Volkswagen, e estava todo mundo ali, os diretores, e esse irmão veio falar para mim, que trabalha lá dentro, como também um dos diretores. Ele disse, Arthur, você falou o evangelho aqui para muitas pessoas que você não faz ideia, inclusive aquele moço que foi seu colega, ele ouviu de novo você falando. Deus é especialista em criar oportunidades para você compartilhar a verdade da vida eterna. Portanto, meus irmãos, nós teríamos aqui outras desculpas comuns que nós damos para não evangelizar, mas a principal que eu quero deixar no teu coração é esta: quebra o protocolo e a boa educação. Fala de Jesus a tempo e fora de tempo. Se você querer, pregue. Se você não querer, pregue. Se você sentir, evangelize. Se você não sentir, evangelize. Porque o poder está no evangelho, não está nas tuas palavras. Porque elas não são palavras persuasivas de sabedoria humana, mas é palavra de Deus que promove regeneração no coração do pecador. Quantos recebem esta palavra nesta tarde? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que ficou até agora conosco, eu quero agradecer e dizer para você aproveitar para se inscrever no nosso canal. Também ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém. Um forte abraço, na paz do Senhor.